Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou abordar um assunto nunca antes abordado aqui no canal. Na verdade eu vim contar pra vocês a minha experiência sobre ter parado o anticoncepcional e eu espero que esse vídeo seja útil pra alguém. Esse é um tema que eu já queria abordar com vocês há algum tempo, mas eu ficava me perguntando se eu deveria mesmo, até que cheguei à conclusão que sim, porque o vídeo pode sim ser útil para algumas pessoas. Na verdade, todas as vezes que eu conto pra alguém, pra alguma amiga, pra alguma mulher próxima a mim que eu parei de tomar anticoncepcional, a pessoa demonstra bastante interesse nesse assunto, então eu realmente acho que esse vídeo pode ser bacana, pode ser importante trazer ele aqui pro YouTube. Já queria esclarecer que eu não tô aqui para vilanizar o anticoncepcional, para falar que ninguém deve tomar anticoncepcional, muito longe de mim. Eu vim só mesmo contar o meu relato pra vocês, a minha experiência. E antes de começar a falar, do porquê que eu parei de tomar anticoncepcional e os efeitos que isso teve na minha vida, de trazer reflexões e pontos pra gente conversar e debater, eu vou começar falando pra vocês por que, quando e como eu comecei a tomar anticoncepcional. Bom, eu menstruei bem novinha e aí quando eu tinha 14 anos de idade eu tinha um fluxo muito grande, ficava muitos dias menstruada, sentia muita cólica menstrual e a minha menstruação ainda era bastante desregulada. E aí em uma consulta ginecológica, a minha então ginecologista receitou que eu começasse a tomar anticoncepcional, o que ela chamou de mini pílula. Segundo ela tinha menos hormônio, de fato tem, mas ainda assim, gente, é hormônio artificial para uma criança de 14 anos. Eu comecei a tomar anticoncepcional, portanto, antes de iniciar a minha vida sexual e hoje, com as informações que eu tenho, com tudo que eu sei, a minha opinião é que eu comecei a tomar anticoncepcional de maneira totalmente desnecessária. Eu acho que foi uma receita completamente desnecessária para os problemas que eu tinha naquele momento. Eu acho que realmente não havia a menor necessidade de aquela médica me receitar anticoncepcional tão nova, tão jovem. Bom, o tempo passou, Foram quase 7 anos tomando anticoncepcional. E aí vocês vão me perguntar, mas Gabi, por que ter parado, Depois de 7 anos meu organismo já estava bastante acostumado, a menstruação vem ali, só naqueles dias de pausa. É uma questão bastante cômoda, inclusive. Eu nunca tive problema de tomar todos os dias, de esquecer o horário, nunca tive nada disso, sempre fui muito responsável ali com o anticoncepcional, de tomar sempre no horário certinho. Isso sempre foi uma questão tranquila pra mim. Acontece que eu comecei a notar algumas coisas bastante esquisitas, como por exemplo, ter dores de cabeça sem explicação, comecei a ter inclusive enxaqueca, eu comecei a ter insônia sem motivo aparente. Eu comecei a notar uma queda muito grande na minha libido, também sem motivo aparente. E aí eu fui pesquisar sobre o assunto, eu entrei em vários grupos de Facebook, eu entrei em fóruns de discussão, eu comecei a ler matérias em sites, blogs, li alguns artigos inclusive, só que artigo científico é muito complicado porque tem vários termos que a gente que é leigo não entende. E eu comecei a pensar que de repente isso poderia ser efeito colateral do anticoncepcional, mesmo depois de tomar ele por tantos anos. Só que, é claro, o anticoncepcional ele traz a proteção, à gravidez. Eu obviamente não quero ser mãe agora, aos 23 anos de idade, e quando eu parei, foi ano passado, então aos 22. Existe toda uma questão de costume, de você já estar acostumada com aquele compromisso e de você já saber quando que a sua menstruação vai vir, você inclusive poder, se você quiser, mexer com isso, Então se você vai viajar para um lugar de praia e vai cair bem na pausa, você pode emendar a cartela, enfim. É uma situação bastante cômoda, gente, uma situação que eu já estava acostumada. E aí eu comecei a ler aquilo, comecei a ficar bem curiosa de saber como que o meu corpo funcionaria sem um anticoncepcional. E foi aí que depois de alguns meses, assim, pelo menos uns 4, 5 meses, pensando, refletindo e entendendo sobre o assunto, que eu decidi que eu ia parar por um período de teste. Então eu parei, terminei uma cartela e não iniciei a cartela seguinte e fui ver como meu corpo se comportaria e como seria essa experiência pra mim. E eu preciso dizer pra vocês que os efeitos de ter parado, eles apareceram muito antes do que eu imaginava que apareceriam. Logo nos primeiros meses, nos 2 primeiros meses, eu já comecei a notar diversas mudanças em mim e no meu ciclo. Primeiro que o meu ciclo já foi imediatamente regulado. Meu ciclo é extremamente regulado sem o uso de anticoncepcional e isso desde os primeiros meses. Meu ciclo é de 28 em 28 dias exatamente, totalmente, assim. Eu sei exatamente quando eu vou ficar menstruada, o que era exatamente como acontecia com o uso do anticoncepcional, só que sem a interferência de hormônios artificiais para isso.
O meu fluxo menstrual reduziu após eu parar de ter tomado anticoncepcional. Então o medo que eu tinha de voltar a ser aquele fluxo absurdo por muitos dias absolutamente não aconteceu. A minha menstruação continua sendo regulada, isso desde o primeiro momento. E aí, com o passar dos meses, eu fui notando o sumiço de todas aquelas questões que me incomodavam, como a enxaqueca, a insônia e a falta de libido. Tudo isso simplesmente parou de acontecer depois que eu parei de tomar o anticoncepcional. Eu também não notei nenhuma diferença na minha pele, nenhuma diferença no meu cabelo, nenhuma diferença em termos de ganho ou perda de peso. Eu só notei que eu fiquei muito melhor sem o anticoncepcional. E para além de todas essas mudanças físicas que foram o principal motivo de eu ter parado de tomar anticoncepcional, eu preciso compartilhar com vocês que isso trouxe para mim um conhecimento sobre mim mesma e os meus ciclos muito profundo. Você ter uma percepção de quando você está no período fértil, quando você não está no período fértil, entender o seu ciclo menstrual, entender inclusive todas as alterações no meu humor e no meu bem-estar, seguindo ali, né, de acordo com o meu ciclo menstrual, foi muito rico pra mim, foi uma coisa muito incrível. Uma das coisas que eu passei a fazer desde que eu parei de tomar o anticoncepcional, que eu implementei na minha rotina, na minha vida, é o método Billings. Ele é um método de ovulação que é muito utilizado por tentantes, por pessoas que querem engravidar, só que ele também serve perfeitamente para aquelas pessoas que não querem engravidar. Então com ele você observa principalmente duas questões no seu corpo: o seu muco vaginal, né, você observa e consegue ter percepção da sua fertilidade através dele, e também a sua temperatura corporal, porque no período fértil a sua temperatura corporal também é alterada. E gente, como é incrível conhecer o meu corpo nessa medida, sabe? Como é incrível ter essa percepção sobre mim mesma e sobre o meu corpo sem nenhuma influência de hormônios artificiais. Isso pra mim é de uma riqueza tremenda e que vale tanto a pena quanto não ter dor de cabeça e tudo mais que o anticoncepcional me trazia. Esse método de verdade, ele é muito interessante mesmo, então se você ficou curiosa, eu vou deixar alguns links aqui embaixo que me ajudaram muito a entender mais sobre ele, e aí é só você acessar aqui o box de informações. E agora a gente vai para a segunda parte desse vídeo, que é para falar para vocês sobre contracepção não hormonal. Como vocês sabem, eu tenho um relacionamento monogâmico há 6 anos com o Bruno, e aí quando eu falo que eu parei de tomar anticoncepcional, as pessoas ficam apavoradas, né? Ou acham que eu tô tentando engravidar, que eu falo, você é louco? Ou ficam me perguntando qual é o outro método que eu tô usando agora, se eu tô usando DIU, diafragma, ou enfim, qualquer outro método. E, gente, eu acho isso extremamente curioso, sinceramente. Por que que não pode passar pela cabeça das pessoas que eu estou usando camisinha? A boa e velha, né? O método contraceptivo mais seguro de todos, que previne não só gravidez, mas também e principalmente DST. Eu tô aqui pra fazer a mãe de ninguém não, mas sinceramente a gente nunca deveria parar de usar camisinha na nossa vida, porque os outros métodos não previnem doenças sexualmente transmissíveis. Então mesmo que você esteja em um relacionamento monogâmico há muitos anos, mesmo que você esteja casada com o mesmo homem há muitos anos, você não deveria colocar a sua saúde em risco e ter relações sexuais sem uso de camisinha. Então mesmo se você toma um anticoncepcional, se você faz uso de outro método contraceptivo que seja hormonal, sério, não deixe a sua saúde de lado, não se coloca em risco, se preserva e usa camisinha. Isso é muito importante, eu gostaria de gritar isso para todas as mulheres do Brasil e do mundo. Como as pessoas ficam apavoradas em saber que alguém que está em um relacionamento monogâmico há muito tempo usa camisinha, quando isso deveria ser justamente a atitude normal, a atitude correta, a atitude de preservação, né? Não só de nós mulheres, mas também do nosso parceiro, do nosso companheiro. Isso tem a ver, inclusive, com uma outra questão, gente, que como a mulher é sempre a grande e muitas vezes a única responsável pela contracepção no casal, né? Então, ela toma anticoncepcional para que eles não corram riscos de ficarem grávidos e o homem simplesmente não tem nenhuma parcela de responsabilidade nesse processo. A mulher, se ela esquece de tomar anticoncepcional um dia e vem a ter uma gravidez indesejada, a culpada vai ser ela. Ninguém nunca vai pensar que a culpa também é do cara, de não repartir essa responsabilidade com ela. Então, o anticoncepcional, ele também traz esse peso, né? A mulher que previne a gravidez tomando somente o anticoncepcional, ela é a única responsável pela prevenção de uma gravidez indesejada no relacionamento dela. E eu tenho 2 perguntas pra te fazer aí na sua casa. Se inventassem um anticoncepcional masculino igualzinho ao feminino, com os mesmos prós e os mesmos contras, né? Com efeitos colaterais, com vários problemas que o anticoncepcional pode trazer pra mulher. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, você acha que seu companheiro tomaria? E a segunda, você confiaria em somente ele sendo responsável pelo método contraceptivo do seu relacionamento?
Ou seja, você colocaria toda a carga de responsabilidade em prevenir uma gravidez indesejada no seu companheiro? Se você respondeu que não, por que você coloca toda essa carga em você mesma? Isso não tem que ser uma responsabilidade compartilhada? E eu também acho que muitos homens, a grande maioria dos homens, não topariam tomar hormônios artificiais diariamente para prevenção de gravidez, principalmente sabendo os possíveis efeitos colaterais que isso traria para ele. Então por que nós mulheres nos submetemos a isso de uma maneira tão natural e tão automática? O questionamento aqui é esse. Por que eu, Gabriela, comecei a tomar anticoncepcional lá aos meus 14 anos, sem saber tudo que isso poderia me trazer e sem que isso fosse discutido? Antes de encerrar esse vídeo, eu queria comentar também, né, que de uns tempos pra cá, se eu não me engano, de uns 2 anos pra cá, começaram a pipocar, inclusive na mídia, diversas histórias, diversos relatos de mulheres que passaram por situações muito bizarras, muito graves devido ao uso de anticoncepcional, como trombose, AVC e diversos problemas de saúde realmente gravíssimos que as pessoas investigaram e descobriram que tem relação com o uso de anticoncepcional. Então eu também queria muito que esse vídeo servisse como um alerta da prescrição indiscriminada de anticoncepcional para qualquer garota que reclame de espinhas, de fluxo menstrual muito pesado, ou da naturalização de enxergar o anticoncepcional como o único método possível para contracepção de um casal monogâmico, de um casal que já está aí há alguns anos. Por que não pode usar um método de contracepção não hormonal, né? Pensem nisso, gente! E esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que foi um tema bem diferente, mas eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, me deem um feedback, me digam se vocês gostaram, me falem também a experiência de vocês sobre o assunto, o que vocês pensam, o que vocês acharam. Eu espero muito, de verdade, que vocês tenham curtido. Se inscreve aqui no canal, clica no curtir. Vamos fazer esse vídeo chegar em muitas mulheres, vamos? Porque esse assunto é bem importante. Beijo, até a próxima, tchau!